Legal. Agora a gente olha para um livro desse e talvez pela descrição que você fez aí, algumas pessoas se perguntem, ok, isso parece ter sim a importância, mas o quanto de importância? Por que que esse livro é importante a gente ter em português, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, você falou como você foi um dos responsáveis para esse livro estar aqui hoje com a gente. Então conta aí um pouquinho de como é que foi o caminho para surgir essa ideia de trazer esse livro para a gente e o que é que o motivou nisso. Aliás, adiciona nisso só mais uma pergunta em relação ao título também, que a gente acabou de falar disso, né? Ele não tem esse título em inglês, né? Uhum. O título em Então, inglês é Words of Delight, né? Palavras de isso. deleite. Ah, de novo, Exato, enfatizando exato. esse elemento, até na tradução em português usou-se a expressão, né, artisticidade, né, ou a natureza Ah, artística, né, talvez seja melhor, né, a natureza artística do livro, que é uma ênfase que o Ryken traz. Eu fui bastante impactado por esse livro pela na primeira vez que eu tive contato, né? Eu lembro que eu estava no meu mestrado no Servo de Cristo, estava fazendo mestrado em teologia bíblica lá, e o professor Luiz aham. Saião estava com algumas cópias desse livro vendendo. Eu comprei esse livro e comecei a lê-lo e fiquei encantado e comecei a usar nas minhas Isso é aulas de versão em inglês, hermenêutica. né? O livro em inglês, eu tô com ele aqui, ó. Até hoje eu tenho ele aqui Cadê? comigo. Olha aí. Então, aí, ó. Ah, legal. Aham. Esse é o Legal. livro. E eu comecei a usá-lo então para as minhas aulas de hermenêutica, quando eu falava sobre narrativa ou quando tratava sobre poesia. E aí, alguns anos atrás, conversando com o Sérgio, ele falou: a gente precisava de um livro com foco, né, claro, hermenêutico, mas que trabalhasse com os gêneros literários da Bíblia. Você teria alguma sugestão? Eu falei: olha, não tenho dúvida de qual livro indicar. Porque o Leland Ryken, que é o autor do livro, ele é alguém muito experiente nessa parte de literatura, né? Ele foi professor de literatura do Eton College por quase 50 anos, por muito tempo. E assim, ele me fez ver a beleza do texto bíblico. Eu gosto de uma imagem, Saur, que eu acho que é o que assim, é a proposta desse livro aqui, que é a gente olhar para a narrativa bíblica, né, ou para a poesia bíblica, ou até mesmo para as epístolas, não apenas como uma janela, né? Às vezes a gente eu no meu mestrado na Universidade Metodista, a gente trabalhou muito questão de história, arqueologia e Bíblia. Né? Então, como é que a gente datava texto e tal, e tinham aquelas discussões sobre, por exemplo, né, aquilo que a Bíblia fala sobre Davi, a historicidade de Davi e assim por diante, e às vezes a gente trata o texto como se fosse uma janela para a gente olhar além dele. Então a gente quer ou descobrir as questões teológicas ou as questões históricas, né? Então a gente fica com um dos dois focos, ou às vezes une esses dois, e deixa de olhar para o texto bíblico como se fosse também um vitral. O vitral, por exemplo, de uma catedral, né? Ou de uma igreja antiga. Porque quando a gente pensa no vitral, a gente não está querendo ver apenas o que está além dele, mas a gente quer observar as cenas daquele vitral e perceber o que aquelas cenas estão comunicando, né? O que aquela produção artística quer mostrar para nós ou destacar para nós. Então, olhar para as escrituras como literatura é olhar para a Bíblia como se fosse um vitral que está nos ensinando e está também nos chamando a desfrutar artisticamente daquilo que foi colocado, no sentido de entrarmos no texto, nos envolvemos com os personagens. Pensar a Bíblia como literatura é pensar a Bíblia como um texto que é universal. Ou seja, não é apenas algo que aconteceu com Davi, ou não é apenas uma discussão se o personagem Abraão existiu ou não existiu. Essas discussões elas são válidas, né? As questões teológicas também são importantes. Mas eu primeiro preciso chegar no texto me perguntando também o que o autor bíblico quer que eu saboreie aqui nesse texto, né? Perceba as verdades que ele quer destacar, de que forma ele está me confrontando quando eu olho para as tensões, por exemplo, de um Abraão com a questão da confiança em Deus. Aquele homem que é o herói da narrativa num certo sentido, né? O herói humano ali, que Sim. vai sair de uma situação, né? Vai sair da sua casa, vai enfrentar problemas e desafios bastante relacionados com a questão de fé, né? De confiança na promessa de Deus. A promessa de Deus é um ponto de tensão, porque Deus diz que ele vai ser pai de uma grande nação, pai de muitos, né? Abraão vai ser pai de muitos, mas Uhum. passam-se 25 anos e o filho ainda não chegou, né?
Então, toda essa tensão da narrativa, né, de um Abraão que vai para o Egito e mente a respeito da sua esposa e coloca em risco a promessa de Deus, porque se Sara se torna esposa de outro homem, a promessa de Deus vai água abaixo, né? Vai embora. Mas Deus então intervém, manda pragas. Muito interessante também a expressão pragas que aparece Sim, ali em Gênesis 12, porque é o mesmo termo que vai aparecer, por exemplo, lá em Êxodo. Então, observar como essa narrativa se desenvolve, a questão de repetição de palavras que a gente vê, por exemplo, como o verbo rir, né? Me chamou muita atenção, por exemplo, o fato de que Abraão ri quando Deus promete lá em Gênesis 17 de que dará para ele um filho e que esse filho vai ser por meio de Sara, né? E o verbo hebraico para rir é tzahak, né? E diz literalmente que Abraão itzhak, ele riu, né? Depois Sara ri também, no capítulo 18, até que no final, no capítulo 21, nasce o menino, e qual que é o nome do menino? Itzhak, ele ri. Né? Então, a beleza da repetição aqui, mostrando que a risada de incredulidade de Abraão e de Sara se torna a risada daqueles que provam da fidelidade de Deus. Então, observar essa beleza que está dentro do texto, né? Ok, a gente pode discutir as questões históricas, né? Quando esse texto foi produzido, como ele falou, por exemplo, eu creio numa autoria mosaica do Pentateuco, então, como esse texto falou para aquela geração do Êxodo é importante, mas eu preciso também aceitar o convite do narrador para entrar nessa história e me identificar com ela. Né? Olhar para uma epístola e ver um problema, por exemplo, sendo tratado por Paulo, né, entre Evódia e Sinti, que me perguntar de que forma isso também espelha certas realidades das nossas igrejas. Né, e como é que esse uhum, texto fala para nós também, conflitos entre pessoas importantes dentro da igreja e assim por diante. Então, pensar na Bíblia como literatura é pensar no texto que toca a experiência universal dos leitores. Os leitores também se sim. identificam, participam do texto e são impactados por aquela mensagem que o texto está comunicando a nós.